Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Nutrientes, que nós estamos falando sobre cada um dos nutrientes essenciais para as plantas. Hoje a gente chegou na aula número 11, já está quase acabando a série Nutrientes, que a gente vai falar sobre o fósforo, funções para as plantas, sintomas de deficiência e também fertilizantes para a correção, beleza? Se você quiser receber esse material em PDF, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar, entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp e toda semana a gente manda esse conteúdo para vocês. Me acompanhe até o final, fique num local tranquilo, pegue um papel, pegue uma caneta, anote os principais pontos, porque a aula de hoje está bem interessante e eu vou sempre tentar contextualizar com a prática, com o manejo. Combinado? Vamos lá então? Como eu sempre começo falando sobre o que seria um fósforo baixo, para você se situar na tua análise de solo. Então, o fósforo baixo seria menos do que 5 mg por decímetro cúbico. Um fósforo médio seria entre 6 e 10 mg por decímetro cúbico. Ah, professor, então vai ser sempre assim? Não, tá? O fósforo é bastante dependente do teor de argila. Então, dependendo de como é a situação do teu solo, a parte granulométrica, a interpretação do fósforo também vai ser um pouco diferenciada. Beleza? Então, você deve fazer essa interpretação do nível de fósforo individualmente para cada solo. Tem um curso introdutório aqui no canal, gratuito, que eu falo sobre isso, então você pode assistir também depois. Em algumas análises de solo, o fósforo pode aparecer em ppm, geralmente isso era mais antigo, tá? Hoje em dia, boa parte dos laboratórios já dá em miligramas por decímetro cúbico, mas para você se situar, que pode aparecer em ppm. ppm é parte por milhão, é a mesma coisa do que miligramas por decímetro cúbico. Informação importante é essa. Em solos tropicais, o fósforo geralmente é um nutriente que limita muito a produtividade. Como vocês sabem, a gente trabalha aqui com consultoria agrícola e sempre pega um produtor que vai trabalhar no primeiro ano. É uma área que ele vai trabalhar com milho, que ele vai colocar uma pastagem, e ele fala o seguinte: ó, professor, esse ano eu fiz tudo certinho. Fiz análise de solo, vou fazer uma recomendação de adubação, quero utilizar ali os fertilizantes corretos, vou fugir daquela recomendação padrão e a gente vai olhar o solo dele, tem muito pouco fósforo, 2 mg, 3 mg, e aí faz uma adubação, consistente em fósforo e aquela lavoura responde muito bem, porque o nível de fósforo estava muito baixo. É diferente um solo que tenha 150, 200 mg de fósforo, e um solo que tenha 2, 3 mg. É claro que aquele que tem muito menos fósforo, se eu colocar um pouco de fertilizante, vai responder muito mais em produtividade. A disponibilidade do fósforo é bastante afetada pelo pH do solo. Eu sempre destaco isso. Se tu tiver um pH muito ácido, 3, 3,5, 4, 4,5, o que vai acontecer? Boa parte do fósforo vai ficar absorvido aos óxidos de ferro e de alumínio. Por isso, sempre, para aumentar a disponibilidade de fósforo, uma das estratégias é a calagem. Se tu fizer uma calagem em excesso também, pode indisponibilizar pela sua ligação com o cálcio, mas é um pouco mais raro. O mais comum, realmente, é em solos mais ácidos a ligação com ferro e com alumínio, que acabam tornando, então, o fósforo indisponível para as plantas. O fósforo está presente no solo principalmente na forma iônica de ácido fosfórico, H2PO4-, tá? O fósforo não é um cátion, ele é um ânion, por isso ele tem uma tendência de ficar absorvido com outros elementos catiônicos ali, tá? Então o fósforo, ele é diferente de um potássio, por exemplo, de um cálcio, que é um cátion. A disponibilidade, boa parte dos cátions, então potássio, cálcio, magnésio, uma parte dele fica na solução do solo e outra parte fica absorvida aos colóides. Já o fósforo não, por ele ser um ânion, ele pode lixiviar tendo absorvido a outros minerais ali, ou ele pode se tornar indisponível para as plantas também. Então, por isso, boa parte do fósforo que está presente no solo, ele não está sendo aproveitado pelas plantas. Eu gravei uma outra aula falando só sobre isso, tá? Que eu citei sobre o fósforo que está na forma orgânica, indisponível para as plantas, e o absorvido aos óxidos, principalmente de ferro e de alumínio. Então assista a outra aula que eu tenho aqui no canal, falando sobre micro-organismos solubilizadores de fósforo, que está bem interessante, e eu explico isso, beleza? Pessoal, o que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo sobre o fósforo?
ele é componente de uma enzima fundamental no processo da fotossíntese e outra proteína enzimática chamada ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, também conhecida como RUBP. Tá? E o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Depois tem uma foto aqui, um esqueminha, que vocês vão entender como que funciona. Mas o ATP ele é fundamental para a biossíntese de carboidrato. O fósforo, através do ATP e também da RUBP, ele é constituinte de vários compostos que movem a maquinaria energética das plantas. Então, faltou fósforo, eu não vou conseguir ter a sintetização de lipídios, de proteínas, de carboidratos. E o que vai acontecer? A planta não vai se desenvolver adequadamente. Então, aqui vocês estão vendo, né, a molécula do ATP que tem na sua constituição fósforo. Então, faltou fósforo, eu não vou ter essa enzima energética que é importante para a planta, para o crescimento da planta. Lembrando, eu não sou um fisiologista de planta, minha especialidade não é fisiologia, mas para que você consiga entender uma parte básica sobre isso, né? Fisiologia de planta é como que a planta funciona. E aí que nós vamos ver a participação do fósforo dentro do ciclo de Calvin. Olha só, pessoal, a função do fósforo dentro do ciclo de Calvin. Prestem atenção aqui, pode estar pequeno aí na tua tela, mas depois eu vou mandar em PDF e você vai conseguir observar bem. Então nós temos lá o ciclo de Calvin e como que funciona? Bem basicamente, não é uma aula de fisiologia só para você entender. Nós temos as moléculas de CO2, de gás carbônico, que vão entrar dentro da planta. A molécula da enzima RUBP vai ter uma afinidade com CO2. Vai reagir com esse CO2 e vai formar alguns carboidratos, cadeias aqui de carbonos mais primárias. Aí depois vai acontecer uma redução com a ação do ATP e do NADPH. O ATP, como eu falei para vocês, o fósforo é constituinte do ATP. Então, ela dá essa energia. Vai reduzir essa cadeia carbônica mais primária, que é chamada de 3-PGA, e vai formar, então, depois açúcares, carboidratos. E isso vai ser constituinte da massa seca da planta. A planta precisa de carboidratos para crescer, para se desenvolver, para produzir mais. Quando a gente não tem fósforo, esse processo metabólico aqui, seja na constituição da RUBP e também do ATP, vai ficar comprometido. E o que vai acontecer? Eu vou ter menos fixação de carbono. Menos fixação de carbono, menos matéria seca, menos crescimento de planta e menos produtividade, obviamente. Então, principalmente, o fósforo, é claro, tem várias outras funções dentro da planta, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é uma aula de fisiologia, mas principalmente constituinte da RUBP e do ATP. Então, o fósforo é energia para a planta. Inclusive, quando a gente quer aumentar a energia da planta, existem alguns fertilizantes foliares à base de fósforo para dar essa energia, para dar mais fotossíntese. Né? Claro que não é em qualquer critério que eu vou fazer a aplicação de fósforo via foliar, em alguns casos mais específicos. E aí dê uma olhada aqui nesse outro gráfico bem interessante, que é o rendimento de grãos de soja em função de doses de adubação fosfatada. Então, aqui eu tenho a produtividade em quilos por hectare e as doses de P2O5, né? Veja que quanto maior é a dose, maior é a produtividade. Professor, então vai seguir sempre essa linha? Não, né, pessoal? Veja que depois de um determinado nível eu posso aumentar a adubação fosfatada e não vai aumentar a minha produtividade. Agora, se eu tiver um solo com 2, 3, 4 miligramas por decímetro cúbico de fósforo e eu coloque uma dose de 80, 100, 120 quilos de P2O5, obviamente que vai responder muito em produtividade, né? Porque era um solo muito fraco. Se eu pegar um solo com 200 ppm de fósforo, 250 ppm de fósforo, eu não preciso colocar tanto desse elemento, não preciso colocar 80, eu não preciso colocar 100 kg de P2O5 por hectare, né? Eu posso colocar bem menos e ainda assim conseguir uma alta produtividade. Por isso que a gente deve pensar na recomendação de adubação, né, para conseguir também utilizar melhor os recursos. Agora vamos falar sobre as exigências nutricionais das culturas. Então o teor ótimo de fósforo na planta, o ideal, né, para o desenvolvimento, é de 0,3 até 0,5% na matéria seca. Isso parece bem pouco comparado lá com o nitrogênio, que nós temos 3%, né?
ou o potássio 1, 2%, só que o fósforo, ele, justamente, a gente tem que colocar mais no solo porque ele tem todo aquele problema com fixação. Então, boa parte do fósforo que a gente adiciona não é utilizado pelas plantas ou não está disponível para a planta utilizar. E, geralmente, em algumas culturas agrícolas, né, você pode ter uma necessidade maior, inclusive, de cálcio e de enxofre, do que de fósforo. Só que faltou fósforo, você pode ter certeza que aquela planta vai sofrer muito, tá? Existe uma variação bem considerável da necessidade de fósforo dependendo da cultura agrícola. Um ponto que eu sempre bato para quem é aluno da nossa escola de adubação, para quem é produtor da nossa consultoria. Adubar a cultura agrícola, você tem que entender especificamente daquela cultura. Não é a mesma coisa você adubar milho, soja, feijão, chuchu, brócolis, cebola, alho. Não é. Cada cultura tem sua necessidade específica. Às vezes, inclusive, existe uma variação dentro da mesma espécie dependendo da genética. Então, às vezes, você pode ter uma cultivar que é extremamente responsiva a uma adubação fosfatada e uma outra que responde muito pouco, que é muito rústica, que não vale a pena investir tanto, certo? E a extração de fósforo aqui variou de 8,2 kg por hectare, isso aqui é em trigo, não coloquei aqui, mas é 8,2 kg por hectare em trigo, até 52 kg por hectare em milho. Então veja que dependendo da cultura tem uma extração que varia bastante. A cultura da soja é a que mais exporta fósforo, 8,7 kg por tonelada de produto produzido. Tá? Então o fósforo também ele está bastante presente nos grãos da planta. Maior parte do fósforo está presente nos grãos, porque o fósforo está ligado a processos metabólicos da planta. Então o que eu tenho entre extração e exportação de fósforo fica muito parecido, porque o fósforo ele se concentra nos grãos e se concentra nos frutos. Não se tem observado efeitos positivos em parcelamento de fósforo. Então muita gente me pergunta, eu posso parcelar fósforo como eu parcelo nitrogênio ou talvez como eu parcelo potássio? Não tem um efeito positivo. O fósforo, aonde que a gente deve colocar? No sulco, na cova ou na linha no momento do plantio. Se eu estiver trabalhando com culturas perenes, com café, com uva, com manga, aí sim eu posso fazer uma adubação de manutenção de fósforo todos os anos em cobertura. Agora, para culturas anuais, não faz sentido. Algodão, trigo, soja, feijão, essas aí não. Eu coloco na linha do plantio apenas que eu vou ter um melhor aproveitamento. E ultimamente tem se discutido bastante, tem se verificado um efeito bastante positivo da utilização de micro-organismos solubilizadores de fósforo, né, que são fungos e que são bactérias que são capazes de solubilizar o fósforo que está lá na forma orgânica, na parte orgânica, e também do fósforo que está absorvido ali com os óxidos de ferro e de alumínio, e aumentar a disponibilidade para a planta. Então o fósforo tem bastante essa questão da disponibilidade, além apenas da concentração que ele está presente no solo. Agora a gente vai falar sobre a deficiência de fósforo. Como que você identifica? Eu fui a campo esses dias e observei uma planta com a característica da falta de fósforo para explicar para vocês aqui. O que é uma falta de fósforo? A planta ela fica menor porque vai diminuir a síntese de amido, de lipídios, de proteínas. Então a estatura dela vai ficar menor comparativamente com outras plantas. Se a gente visualizar lá atrás, né, as plantas estão bem maiores. Na cultura do milho eu tenho um encurtamento de internódio, então ela fica mais baixinha, né? Os internódios do milho aqui ficam mais próximos um do outro. Eu vou ter também essa coloração púrpura mais avermelhada nas folhas mais velhas, nas folhas mais próximas ao solo. E eu vou conseguir observar logo no início do ciclo da cultura do milho ou de outra cultura que eu consigo observar. Dependendo da cultura, eu não vou ter tão nítido assim esses sintomas. É muito mais comum você conseguir observar essa coloração mais púrpura em gramíneas, tá? Em outras plantas, como é o caso da soja, não é comum você observar essa coloração púrpura, mas você vai observar, sim, uma redução do crescimento da planta, tá? Geralmente aqui, no caso do milho, que é bastante observável, né? Você vai ver a falta de fósforo no início do ciclo, lá em V3, V4, V5, você já consegue observar. E lá depois, próximo do pendoamento, fica mais fácil de observar uma falta de nitrogênio e também de potássio. Beleza, quero saber agora, professor, quando que eu faço a correção e quais produtos existem aí no mercado à base de fósforo. Muito bem,
Então, se a gente tiver níveis baixos ou médios de fósforo na análise de solo, eu já falei aqui dentro do canal sobre fosfatagem, que é correção do nível de fósforo. Tem dentro da ExaFertil, para quem é aluno, uma aula específica sobre fosfatagem, que eu faço todos os cálculos, passo a passo, com uma análise de solo, tudo em detalhes, então entra lá também e assista. Então, se você tiver níveis baixos ou médios, a gente deve pensar aqui em uma correção, principalmente se for níveis baixos. E correção não é assim, não é pegar um produto à base de fósforo e ficar aplicando em cobertura, que às vezes não é eficiente. Tem que ser pensada essa correção. Segundo a indicação da cultura agrícola a ser adubada, a ser implantada. Como eu falei, não é tudo a mesma coisa. Algumas culturas vão responder muito mais ao fósforo e outras vão responder muito menos. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu tenho um nível de fósforo que está muito baixo, eu vou plantar uma cultura agrícola que não responde tanto, mas eu vou colocar mais fósforo pensando numa correção desse nutriente. Ok, pode ser feito. Só que a correção de fósforo também deve ser acompanhado pelo um pH adequado. Se tu tiver um pH muito baixo, muito ácido, não adianta você colocar um monte de fósforo lá que a planta não vai absorver, que não vai trazer efeito positivo. Então, sempre acompanhado com a adição de um produto com a base de fósforo, eu tenho que ter um pH ideal. Alguns produtos aqui que a gente tem fósforo, né? Fósforo bastante solúvel, o superfosfato simples, que tem 18% de P2O5, vem acompanhado também com um pouco de cálcio, com um pouco de enxofre. O superfosfato triplo, que tem um pouco de cálcio e tem 41% de P2O5. O termofosfato, que é utilizado principalmente em áreas menores, né? De folhosas, de plantas que têm um maior valor agregado, pimentão, tomate, enfim, que tem 16% de P2O5, vem com silício, vem com magnésio, vem com outros elementos também. Com o MAP e o DAP, o MAP tem cerca de 52% de P2O5 e o DAP 46% de P2O5. Outros produtos, como é o caso do fosfato natural, né? E aí a concentração é variável, tem fosfato natural de 30% de P2O5, 35%, 38% de P2O5. Eu devo observar com relação aos fosfatos naturais a questão da solubilidade. Tem alguns produtos que eles colocam lá 35% de P2O5 total, mas o fósforo solúvel é de 5, 6, 7%. Então tem uma baixa solubilidade. Isso não quer dizer que seja ruim, tá? Só que o fósforo ele vai demorar um pouco mais para estar disponível para as plantas. Então, se você estiver trabalhando com culturas anuais, né, que precisem de fósforo em um período curto de tempo, é melhor trabalhar com os produtos mais solúveis, o caso super simples, super triplo, do MAP, do DAP. Se eu estiver trabalhando a longo prazo, pensando em melhorar os níveis de fósforo no meu solo, eu posso trabalhar com fosfato natural sem maiores problemas. Mas eu devo avaliar também o custo-benefício, se está valendo a pena a questão de quanto que eu estou comprando por quilo de nutriente. E também os adubos orgânicos, né, que tem entre 1 e 5% de fósforo total. É uma excelente opção no caso da cama de frango, esterco de bovino, esterco de suíno e tudo mais. Certo, pessoal? Essa que foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!